Queridos alunos e alunas, como vocês estão? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Hoje o nosso tema da nossa aula vai ser sobre arte, educação e multimeios. Tema para lá de especial, porque a gente tem vivido aí uma era, muito voltada para essa questão desses multimeios, desses recursos tecnológicos, né? A professora Valente chama de pedagogia de multimeios. Então, para quem tem interesse aí em pesquisar, eu vou deixar no material uma referência bibliográfica no final do nosso material, para que vocês possam pesquisar, buscar maiores informações sobre essa questão dos multimeios, né? O que são esses multimeios, esses recursos tecnológicos, como lidar com isso pensando na arte, na educação, né? Então, veja, é discutir essas novas tecnologias, né? Essas novas formas de se comunicar, né? Na atualidade, na contemporaneidade, né? Isso já vem já de alguns anos, né? Com a invenção dos computadores, das tecnologias. Eu vou deixar também um vídeo muito interessante para que vocês assistam, tá bom? Que eu considero importante para nossa aula de hoje. Eu vou estar disponibilizando junto com as videoaulas, tá? E nós vamos conversar um pouquinho hoje, né, pensando no nosso dia a dia mesmo, enquanto professores, enquanto futuros profissionais dessa área, né, da arte, né, e dos recursos tecnológicos sendo utilizados a nosso favor, né? Eu sei que a gente ainda vai enfrentar estamos, né, enfrentando muitos desafios dentro dessa área, que é a compreensão desses recursos, né, a utilização dessas ferramentas para que possa, de alguma maneira, favorecer, né, o nosso processo de trabalho, os nossos recursos, como ferramenta da nossa profissão, né? E essas tecnologias contemporâneas, né, essas novas tecnologias, esses novos meios, né, toda essa tecnologia digital, professora, elas são diversas as definições termológicas, tá? Que a gente encontra que são atribuídas a esse fenômeno da tecnologia na cultura contemporânea. Então a gente tem um nome, assim, um rol imenso, uma infinitude, né, se assim eu posso afirmar, de nomes, de falas que são dadas a esses recursos multimeios, né, sejam multimeios, sejam TI, tecnologia das informações, né, os TIC, tecnologias da informação e comunicação, né? Então, veja, são diversas definições, né? A gente encontra várias formas de discutir, de dialogar, várias terminações com esses termos, né? Mas a gente está nessa era contemporânea, né, de recursos, tecnologias contemporâneas. Eu prefiro chamar assim, que eu acho que é mais viável, pensando na nossa atualidade, pensando no nosso dia a dia. E aí o grande desafio é o entender, né, essas tecnologias sendo utilizadas como ferramentas para nossa atuação profissional, né? Veja, o Venturelli, o autor, né, ele considera que essas novas tecnologias como sendo as fotografias, o cinema, né? Se pensar no cinema de 1980 e você comparar com o atual, né? Agora os filmes de 2020, por exemplo, você vê o tanto que o cinema evoluiu, né? Os filmes de ações, como eles são, né? Aquelas coisas assim que você fala, meu Deus, como pode isso, né? Você vê Matrix, né, como ele revolucionou aí de um certo ponto, né, aquelas cenas que vem a bala e passa, né, o tiro, né. Então, veja, essas tecnologias, elas estão aí, né, a fotografia. Vocês lembram antigamente que a gente, para tirar uma foto, né, a gente tinha aquela Kodak, gente, tinha que rebobinar o filme. Você tinha 36 ou 24 poses, você não podia errar, cortava a cabeça, cortava tudo, né? E você não tinha como fazer, né? Você tinha que depois revelar. Então, veja, hoje a gente tem essa revolução da fotografia. Você tira hoje várias fotos ao mesmo tempo, quantas fotos você quiser,
né? Depois revela, se não quiser revelar, você guarda esse arquivo. Então, veja, quanta evolução tecnológica, né? Quantas coisas que a nossa sociedade tem evoluído, tem passado, né? E você vê que isso tem trazido benfeitorias, né? Veja, quem ia pensar que a gente estaria numa aula hoje, uma videoaula hoje assim, né? Ou teleconferências, né? Aulas virtuais, né? Então veja, então essas tecnologias contemporâneas, né? Computacionais, né? O computador, a revolução do computador. Você lembra aquele computador com aquele tubão, né? Que trazia, que você tinha que verificar, utilizar. E hoje a gente tem aquele computador de tela plana, aquela evolução. Antes eram máquinas que cabiam dentro né, uma sala imensa, aquelas máquinas imensas, eram os computadores antigamente, né? Quer ver uma outra coisa que me veio na cabeça agora? Eu fiz na minha época, quando eu era criança, minha mãe fez para mim, acho que muitos aqui devem ter feito isso, curso de datilografia, né? Aquela máquina de datilografar mal existe hoje, não existe, né? Você vê que é uma coisa que ficou um tempo, né? Eu ainda tenho a minha, era portátil, levava comigo, né? Alguém deve ter essas máquinas ainda. Então veja, essas ideias, né? A importância da datilografia hoje, a gente vê os alunos estão naquela era digital mesmo, né? Com os dedinhos assim, e até nós muitas vezes usamos só alguns. Isso não tem problema, entendeu? Ninguém vai deixar de ser contratado por não saber usar lá o ASDFG, que eu lembro muitas vezes que eu fazia esse recurso aí, né? Essas ideias, a gente tem que fazer. Eu lembro ainda de me perdoem o comentário, mas eu lembro de uma lição que eu tinha que fazer em menos de 5 minutos, eu tinha que escrever 15 linhas de quero, queijo, quesito, qualquer, quarto, queira, qualidade. Eu lembro dessas aulas de datilografia, que hoje isso não é mais requisito, né? Para quanto tempo você consegue levar para poder digitar, para poder entrar. Se bem que alguns concursos ainda levam isso em questão, né? Você conseguir digitar um texto em quanto tempo. Mas não importa se você digita com os dedos certinhos, o que importa é que você consiga atingir, né? Aquele texto, num determinado período, você consiga digitar com menos erros de português, enfim, né, junção de palavras juntas, enfim. Existe ainda alguns concursos nesse sentido, quem presta lá o TJ, SP para escrevente, geralmente eu sei que tem essas provas. Agora veja. O que a gente vai discutir hoje é a compreensão dessa evolução, né, da arte, como fotografia, cinema, recursos mesmo, né, artes visuais, a evolução, né, esse grande surgimento, tá? Do desenvolvimento das tecnologias digitais, das telecomunicações, da informática, que vem mudando a nossa maneira de pensar e conviver no mundo. É isso que é importante vocês entenderem da nossa aula de hoje. Eu acredito que esse é o primeiro ponto para que a gente possa evoluir na nossa videoaula, para que vocês possam entender isso para vocês profissionais aí do curso, né? Que é compreender a importância, né, desse surgimento, né, desse desenvolvimento das tecnologias digitais e das telecomunicações, tá? E da informática, como ela vem mudando as nossas maneiras de pensar, de conviver no mundo, né? Antigamente, para você falar com uma pessoa, você demorava muito tempo, a ligação telefônica era muito cara, cobrava os pulsos, né, dos minutos, né? E era caríssima. Hoje você pode falar com uma pessoa nos Estados Unidos, né? Eu tenho amigos meus que estão lá, que eu converso com eles praticamente toda semana pelo WhatsApp, né? Essa comunicação, né? A utilização desses recursos tecnológicos a favor do profissional. Dá um exemplo. Pessoas que trabalham com arte, terapia ou com terapia, né? Ou psicólogos, né? Nesse período que a gente passou, estamos passando, né, de pandemia, a gente consegue perceber, olha que interessante, atendimento psicológico virtual, né? Olha que interessante isso, pelo WhatsApp. Então, eu conheço terapeutas que estão fazendo atendimento pelo WhatsApp. Onde se pensou? Eles pensavam lá há 30 anos atrás, né? Que seria possível, né, fazer um atendimento via uma tecnologia. Antigamente não pensava assim nem de se ter celulares, e hoje os celulares revolucionaram, né, a vida da gente. Eu vi uma pesquisa falando que
que para você saber como você anda, né, em relação ao celular, essas coisas, se a primeira coisa que você faz ao acordar é pegar o celular, é olhar o celular, é ver as coisas do celular, antes mesmo de levantar, ir no banheiro, escovar os dentes, tomar um café, mas a primeira coisa que você faz é procurar o celular, esse é o primeiro indício para falar que você está viciado no celular. É o primeiro, pessoas que têm vícios no celular, né? A primeira coisa que faz ao acordar é mexer com o celular, né? Procurar o celular, é olhar. Então veja como a gente, são atos, parece que comuns, né? Mas que a gente está mergulhados neles, veja. Tem gente que não consegue viver sem celular, sem internet, né? Vou dar um exemplo, eu fui esses dias para um sítio, quando eu voltei, minha irmã estava junto comigo, minha irmã queria vir, veio embora antes de mim, porque lá no sítio que nós estávamos não tinha internet. Tem pessoas que não conseguem conviver sem esse recurso, né? Então isso é muito importante, eu acho que a gente precisa também rever, revisitar as nossas posturas, e a questão de trabalhar com a arte, ela permite um pouco, né, desse desligamento com essa tecnologia, mas ao mesmo tempo ela traz também essa tecnologia, esses recursos tecnológicos, né, a fotografia, as imagens, obra de arte, né? Veja, a gente não tinha acesso às obras de arte, agora você joga na internet, no Google, ele vem todas aquelas obras de arte, você consegue trabalhar, desenvolver trabalhos belíssimos, né, com a arte, né, com essas imagens, né, favorecendo o seu trabalho enquanto profissionais, né? Então veja, esses recursos, né, esses materiais de multimeios, eles existem, né, devido a essa associação com as tecnologias de informação, que vai proporcionar uma maior interatividade entre as informações e usuários. Tá? Esses multimeios, eles são suportes de informações que são constituídos de vários materiais não convencionais que possuem sua característica, um marco de registro histórico dentro da evolução, tá? Que cada vez mais surge nos nossos dia a dias, em relação à nossa tecnologia, ok? Então veja, isso é muito importante pra gente, tá? Eu vou continuar a nosso próximo videoaula, vou estar encerrando esse primeiro momento, e vou continuar a nossa próxima videoaula falando um pouquinho mais da arte, da educação e de multimeios, tá certo? Então até mais na nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau.